Olá, boa tarde para você. A partir de agora, você acompanha o que é notícia no mundo nesta quinta-feira. Pesquisadores britânicos descobriram que um dos primeiros habitantes da Grã-Bretanha era negro e tinha olhos azuis. Eles usaram uma técnica avançada de reconhecimento de DNA no esqueleto humano mais antigo encontrado no país. Esse homem teria vivido na região há 10 mil anos. A descoberta mostra que tons de peles mais claros, predominantes na Europa, são muito mais recentes do que os cientistas acreditavam. Hoje, apenas 10% da população britânica tem traços desse povo. A descoberta é um duro golpe aos racistas de plantão que associam os olhos claros exclusivamente às pessoas de pele branca. E nesta edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Terremoto em Taiwan. Bombeiros correm contra o tempo para encontrar sobreviventes. Nossos correspondentes mostram um frio que atinge várias partes do mundo. Aqui em Londres, as temperaturas devem baixar para 3 graus negativos nas próximas horas. No começo do dia, tinha bastante neve acumulada aqui no Central Park, cerca de 15 centímetros. O exército japonês teve que ajudar na limpeza das vias e ainda forneceu comida e água para os motoristas presos no gelo. Olhos para o alto. NASA confirma que asteroide vai passar muito perto da Terra. E o teatro de gelo que encanta visitantes na Noruega. O Mundo Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. Baixas temperaturas e fortes nevascas atingem vários países do hemisfério norte. Em 3 continentes, nossos correspondentes mostram como a neve mudou a rotina de moradores e turistas. Parques e escadarias de Paris se transformaram em pistas de esqui. Na pior nevasca a atingir a cidade em 30 anos, a capital francesa ficou diferente e bonita, mas houve muitas complicações. A Torre Eiffel ficou fechada há mais um dia. Na madrugada, motoristas que tentaram sair de casa tiveram problemas. Não sei como chegar ao trabalho, lamentou essa mulher. O mau tempo ainda afetou algumas linhas de metrô e interrompeu a circulação de ônibus e trens. A neve já era esperada, as autoridades não se prepararam, reclama essa parisiense. A tormenta deve continuar, os termômetros podem atingir até 7 graus abaixo de zero e é grande a preocupação com os moradores de rua. Aqui em Londres, as temperaturas devem baixar para 3 graus negativos nas próximas horas. Desde o início do inverno europeu, não fazia tanto frio assim na cidade. E a previsão é de que o clima gelado se prolongue durante todo o mês de fevereiro e talvez também em março. 25 estados americanos estão sob alerta. O acúmulo de neve tem causado acidentes e engavetamentos. Em todo o país, mais de 1000 voos foram cancelados. Em Nova York, as escolas permaneceram fechadas nesta quarta-feira. No começo do dia, tinha bastante neve acumulada aqui no Central Park, cerca de 15 centímetros. Aí chegou essa chuva e logo tudo começou a derreter. E essa combinação de neve, chuva e temperatura abaixo de zero fez o local sempre tão movimentado ficar assim, vazio. O único turista que encontramos, quem diria, é brasileiro. Danilo aproveitou a escala do voo para o Brasil e veio ver a neve de perto. Eu nunca vi a neve caindo, já tinha visto no chão, mas pelo menos está recente, né? Tá bem legal. Como a previsão é que a tempestade continue até o final de semana, os bombeiros emitiram um alerta para o perigo em parques e lagos. Um menino de 11 anos morreu depois de salvar um amigo que caiu em um lago congelado. No Japão, uma forte nevasca deixou mais de 1000 veículos presos em um congestionamento na província de Fukui, centro-oeste do país. A fila, que se estendeu por 10 quilômetros, foi provocada por acidentes. A neve acumulou mais de 1,30 metros na região. Carros ficaram completamente encobertos neste estacionamento. O mau tempo ainda fechou centenas de escolas, estações de trem e aeroportos. O exército japonês
teve que ajudar na limpeza das vias e ainda forneceu comida e água para os motoristas presos no gelo. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas tiveram ferimentos leves devido ao mau tempo. Os meteorologistas alertam para mais nevascas no centro do país, com os termômetros marcando até 4 graus abaixo de zero. Dá frio só de assistir a essa reportagem, né? Os políticos alemães chegaram a um acordo de coalizão após praticamente 5 meses das eleições presidenciais que reelegeram a chanceler Angela Merkel. A definição entre os partidos fez com que Martin Schulz, presidente do Partido Social Democrata alemão, deixasse o cargo para assumir ministérios do governo. As informações direto de Lisboa com o repórter da Record TV Europa, Vitor Alvito. Na Alemanha, há finalmente acordo entre a CDU de Angela Merkel e o SPD de Martin Schulz. Foram 4 meses de intensas negociações. Neste período, Schulz conseguiu garantir que fica com a pasta das finanças, das relações exteriores, do trabalho, da justiça, da família e ainda do ambiente. No entanto, apesar deste princípio de acordo, os cerca de 440 mil militantes do SPD ainda vão ter que decidir em referendo se aceitam ou não esta coligação com Angela Merkel. Vamos agora fazer aquele giro pelas manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo. Hoje a gente começa com o jornal El País, que destaca as eleições presidenciais na Venezuela, que será realizada em 22 de abril. O Poder Eleitoral cumpriu o pedido feito pela Assembleia Nacional Constituinte chavista para antecipar as eleições a pedido de Nicolás Maduro. Já o americano The Washington Post traz Donald Trump como manchete. Dessa vez, o presidente norte-americano solicitou a organização do primeiro desfile militar nos Estados Unidos desde 1991. Segundo a publicação, o presidente pediu ao Pentágono que organize um desfile na Pensilvânia para que todos os americanos possam mostrar sua gratidão aos militares. E, para encerrar, a editoria de internacional do portal R7 traz como destaque a proposta de uma nova lei que ajuda no combate à corrupção. Empresas que operam no Peru e que ajudarem procuradores a investigar a corrupção no país serão poupadas de restrições financeiras. O novo projeto de lei foi feito para substituir regras anticorrupção em vigor há mais de um ano e foi anunciada pelo governo do presidente Pedro Paulo Kuczynski. Subiu para 9 o número de mortos depois que um forte terremoto atingiu Taiwan. Esse e outros assuntos estão no nosso Giro de Notícias pelo Mundo. Os bombeiros correm contra o tempo para encontrar sobreviventes em meio aos escombros. Dezenas de pessoas seguem desaparecidas. A ilha ainda registra as réplicas do terremoto. Nestas imagens, os bombeiros interrompem as buscas dentro de um prédio durante um novo tremor. A réplica mais forte foi de 5,7 graus de magnitude. Centenas de pessoas estão em abrigos porque tiveram as casas danificadas. Na China, pelo menos 8 pessoas morreram depois que parte de uma estrada desabou. Uma obra era realizada no local para a construção de uma nova linha do metrô. Equipes de resgate procuram por 3 pessoas desaparecidas. Autoridades mexicanas encontraram um filhote de tigre dentro de uma caixa que seria despachada pelo correio. O animal estava sedado e só foi encontrado porque um cão farejador que procurava drogas nas encomendas apontou a caixa para os policiais. O tigre estava desidratado e foi levado para uma organização que cuida de animais. Não há detalhes sobre quem é o dono do filhote. Às vésperas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, o país norte-coreano celebrou um desfile militar. A notícia surpreendeu a comunidade internacional, principalmente após uma mudança diplomática para reaproximar as Coreias. O desfile aconteceu em uma praça no meio da cidade de Pyongyang. O ditador Kim Jong-un afirmou que seu país é uma potência militar de classe mundial. De acordo com a imprensa sul-coreana, o desfile foi menor que os realizados em anos anteriores. A televisão norte-coreana não transmitiu o evento ao vivo e detalhes sobre as armas expostas não foram apresentados. E a seguir,
teatro de gelo que encanta visitantes na Noruega. E a NASA confirma que um asteroide vai passar muito perto da Terra. Os detalhes logo depois do intervalo. Até já. A gente volta com uma história daquelas. Nos Estados Unidos, um homem conseguiu sobreviver a um ataque de urso. Os detalhes dessa história inacreditável você acompanha na reportagem da nossa correspondente na Flórida, Tina Roma. Quem vê o rosto do Andrew se assusta, mas para ele isso não é nada. O engenheiro comemora por estar vivo. Ele poderia não estar aqui para contar a história. Andrew Milner mora em Naples, na Flórida. Ele foi atacado por um urso. Por volta de 11 da noite, Andrew foi passear com o cachorro antes de dormir e no meio da rua. Ele conta que sentiu como se alguém o golpeasse. Não deu tempo de correr. O urso, de cerca de 1 metro de altura, atacou o homem. Ele conseguiu correr com o cachorro até a porta de casa, mas um único golpe e olha o tamanho do estrago. Andrew recebeu 41 pontos no rosto. Muitos vizinhos na Flórida têm visto ursos passeando pela redondeza. Eles estão procurando por comida nos lixos. Mas este foi o primeiro ataque no sul do estado desde 1970. Até agora, Andrew não acredita no que aconteceu. Olha, esse pode dizer que nasceu de novo, né? A NASA confirmou que um asteroide vai passar muito perto da Terra na noite de amanhã. O 2018 CB tem entre 15 e 40 metros e será estudado pela Agência Espacial Norte-Americana. O objeto deve passar pela Terra a uma distância menor que a da Lua. Mesmo tão perto, a NASA garantiu que a passagem do asteroide será segura. Embora seja muito pequeno, ele pode ser maior que um meteoro que invadiu a atmosfera da Rússia há exatos 5 anos. Na época, alguns moradores chegaram a pensar que era o início de uma guerra nuclear. Vamos ver como está a movimentação pelo mundo nessa quinta-feira. As imagens são oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam. E a nossa primeira parada é na República Tcheca. Você vê imagens de Praga, a capital e maior cidade do país. O local é conhecido como a cidade das 100 cúpulas, pela grande quantidade de igrejas espelhadas. Praga, que também é um dos mais belos centros urbanos da Europa, reúne muitos turistas que visitam a cidade. Nesse momento são 3 horas e 18 minutos, o dia está nublado e a temperatura é de 0 grau. E agora nós vamos para Dublin. A gente consegue ver imagens de um dos pontos mais famosos da capital irlandesa. Faz frio na Irlanda e, como a gente consegue ver aí, o tempo está fechado, tem previsão de chuva durante o dia. Nesse momento, 9 graus de temperatura, agora 2h18 da tarde. E para terminar o nosso giro de câmeras de hoje, nós vamos para a Pensilvânia, nos Estados Unidos. Você vê imagens da Filadélfia, hoje que é um dia de muita movimentação por lá. Olha quanta gente já na rua. Daqui a pouco, às 10 horas e 45 minutos, no horário local, 1 hora da tarde aqui no Brasil, o time do Eagles, campeão do Super Bowl, vai desfilar com um troféu pela cidade e celebrar a vitória histórica com os torcedores. O maior evento esportivo do país continua repercutindo por lá, principalmente por essa vitória inesperada. Como a gente vê, então, muita gente pelas ruas aí para essa grande festa. Nesse momento, faz menos 2 graus na Filadélfia. Que legal! E já que a gente abriu essa edição do Mundo Meio-Dia falando de frio, a gente também termina levando você para um lugar bem gelado. Todos os anos, no auge do inverno, a Noruega realiza o Ice Music Festival, em Finse. Com os termômetros marcando 24 graus abaixo de zero, o show só pode ser mesmo congelante. O teatro é um iglu construído por voluntários e os músicos fabricam o próprio instrumento. Para isso, basta um bloco de gelo, uma motosserra e um cinzel. O resultado são violões, trompetes, xilofones e teclados. Os sons são inacreditáveis, principalmente vindo de instrumentos que derretem enquanto são tocados.
tanto gelo ao redor, o público se emociona, deixando toda a frieza de lado. Que incrível! E para rever essa e outras edições do Mundo ao Meio-Dia, acesse o nosso site r7.com/recordnews. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Uma ótima tarde para você.